E aí, tudo bem? Bom, eu sou o professor Marcos Rocha e hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma reflexão que eu fiz a respeito de coisas que eu perdi nessa quarentena. Eu não sei se você passou pelas mesmas fases que eu passei, eu não sei se você ainda está passando, de repente por algumas fases diferentes, mas a minha percepção é que no primeiro momento da quarentena, que foi uma coisa que pegou todo mundo despreparado, né, desprevenido, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, parecia algo como uma invasão zumbi, né? O mundo ia acabar e ia todo mundo ficar preso dentro de casa. E a maioria das pessoas ficou meio aturdido, meio atordoado. E aí eu pelo menos no meu dia a dia, eu me enfiei, né, dentro de casa e eu comecei a fazer coisas que na minha rotina eu não fazia, né? E aí eu comecei a ver filmes, ver séries e nesse momento, nessa primeira fase da quarentena, que a gente acreditava que ia demorar aí uns 15, 20 dias, nessa primeira fase eu realmente comecei a perder muito tempo com coisas que não estavam me trazendo resultados. Eu também perdi aquele contato com os meus clientes, né? Aquela proximidade, aquela consultoria presencial que eu fazia. Isso começou a me fazer muita falta, né? Muito mal. Eu acredito que você no seu consultório você ficou sem os seus pacientes, né? Eu tenho relatos de clientes que são odontopediatras que têm os pacientes ali quase que como filhos e realmente foi um momento delicado, foi um momento difícil, né? E a gente perdeu esse contato. No primeiro momento, isso foi muito complicado. Eu fiz uma lista aqui de coisas, porque eu comecei a listar as coisas que eu perdi nessa quarentena e eu cheguei à conclusão que eram muitas coisas. E aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e aqueles 10 dias, 15 dias se transformaram em 30 dias. E a gente continuou em casa, né, com pouquíssima flexibilização, né? A gente estava trabalhando, mas muito pouco ainda em casa. E aí a gente começou a perceber que teria que fazer alguma coisa para mudar. E aí eu vejo que nessa segunda fase, né, eu comecei a retomar algumas consultorias. Eu não tinha cancelado os clientes, a gente tinha suspendido. A gente começou a retomar algumas consultorias. E aí veio algumas sacadas nesse momento, né? Passou aquele momento de, nossa, que ótimo, eu vou ficar em casa, eu vou poder aproveitar, eu vou poder... E aí você passa pela aquele segundo momento de, eu não aguento mais ficar em casa. E foi então que eu comecei eu acordei, né? Eu comecei a agir, eu usei algumas ferramentas que eu uso nos meus clientes, de coaching inclusive, e eu comecei a agir. E aí eu parti para, eu digo que é a segunda fase da quarentena, né? Eu era muito reticente em relação à live, eu inclusive não gostava de ver live no começo, porque foi um fluxo muito grande de lives, né, no começo da quarentena e a gente acabou ficando muito saturado, né? E eu fiz até uma postagem dizendo quem já está meio que cansado de tanta live, né? E aí, para não partir para as lives, eu comecei a fazer vídeos. Eu comecei a fazer vídeos no meu Instagram, eu comecei a relatar livros que eu estava lendo, que eu li bastante também nessa primeira fase, além de séries, eu li livros também. E foi muito positivo para mim isso, né? Na verdade, eu perdi a vergonha, eu perdi o medo de fazer vídeos e isso me trouxe resultados assim extremamente positivos. Eu fiquei muito feliz. Eu perdi a restrição de assistir lives, eu comecei a assistir umas lives aqui, umas lives ali, e comecei a ver que tinham conteúdos que eram bastante relevantes, que valiam a pena. E aí eu parti para a fase de fazer lives, né? Eu fui convidado para uma live pelo meu amigo Léo,
Augusto lá do blog do dentista, né? E eu acabei participando da live, participei de uma live também com a outra colega e eu achei bem interessante a dinâmica, eu achei muito legal e eu fiz uma proposta de fazer uma série de lives sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar e estou fazendo ainda essas lives e está sendo muito produtivo, está sendo muito legal. E uma outra coisa, no começo da quarentena, eu meio que fiquei receoso de oferecer os meus produtos, os meus serviços, né, na verdade, as minhas consultorias, e eu parei de vender. Os clientes que eu estava atendendo, eu acabei continuando, né, a gente suspendeu, mas a gente continuou com esses processos de consultoria, de coaching e tal. Mas nessa segunda fase, eu falei assim, eu preciso oferecer os meus serviços. Não é porque as pessoas estão em casa que elas não podem receber, né, mentoria, receber consultoria e receber coaching. E aí eu comecei a oferecer e aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comecei a vender, né? E aí uma coisa que eu tenho falado nas minhas mentorias é assim, se você não oferecer, você não vai vender, né? Isso no seu consultório, não só online, isso no seu consultório. Eu tenho tocado bastante no tópico da comunicação, né? Da gente estar tendo um relacionamento aí com o nosso paciente. Então, nesse período, eu comecei a fazer mais contatos, eu comecei a interagir mais no Instagram, eu comecei a usar algumas técnicas que eu mesmo desenvolvi no Instagram e isso tem trazido bastante resultado, né? Eu perdi a crença de que eu só conseguia correr ou caminhar 6 quilômetros. E aí eu comecei a caminhar 7, 8, 9 e agora eu estou fazendo quase 13 quilômetros, né? Então, é assim, você começa a perder algumas coisas e você começa a descobrir coisas novas, né? E nessa brincadeira de caminhar mais, de correr mais e assim sucessivamente, eu acabei perdendo praticamente 6 quilos nessa quarentena, o que nos primeiros 20 dias eu praticamente ganhei 2, 3 quilos, eu perdi quase 6 quilos ou 7 quilos nesses últimos 30 dias, né? Então assim, o que eu queria compartilhar com você, no coach a gente tem uma ferramenta que ela chama perdas e ganhos, a gente já trabalhou com essa ferramenta com alguns clientes, inclusive deve ter alguém que já trabalhou com essa ferramenta dos meus processos de coaching. E assim, nem sempre perdas são negativas, né? Eu tive algumas perdas negativas no primeiro momento aí da quarentena e eu comecei a observar e eu comecei a mudar isso. E algumas coisas que eu perdi, como eu disse na segunda parte, foram muito positivas para mim. Então, quais são as travas que estão fazendo você deixar de vender, deixar de conquistar mais pacientes, deixar de captar mais pacientes, porque você está com vergonha de fazer um vídeo, ou você está com vergonha de oferecer o seu serviço, ou está com vergonha de oferecer aquela nova especialidade que você eventualmente cursou, né? Se você não oferecer, as pessoas não vão saber, tá? Então, é importante que você tenha consciência que a venda, todo o processo de captação, de venda para um paciente no seu consultório, ele vai depender exclusivamente de você saber as fases, né, da venda e como você oferecer isso para o seu paciente. Então, eu queria deixar para você essa reflexão e eu queria te convidar para conhecer também o meu processo de coaching. Eu estou com um processo de coaching que ele está começando a turma dessa edição 2020. Eu estou terminando uma turma agora e a gente está abrindo novas vagas para a turma de 2020 e eu queria convidar você a conhecer o meu processo. Se você tiver interesse, deixa uma mensagem no link, ou me manda um direct e eu vou deixar um link também na minha bio. Vai ser um prazer ter você para a gente conversar. Se você tiver mais interesse, eu posso te passar mais informações. Foi um prazer e espero que essas sacadas tenham sido importantes para você. Até mais.